Amém, queridos? Quantos estão prontos? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga, você está pronto? Amém, queridos? Deus tem feito grandes coisas, por isso nós estamos alegres. Quantos casados tem aqui? Todo mundo casado, só um ou dois ou três que está orando ainda. Deus é bom em todo tempo. Tem que orar, viu, varão? Como o pastor Raimundo fala, que depois é bucha. Então primeiro você ora, para não pegar bucha. Depois você fecha os olhos e avança. Amém? Deus é bom. Então eu estava orando ao Senhor, né, para trazer uma palavra guiada, direcionada pelo aquilo que Deus vai nos proporcionar hoje. E eu quero falar hoje sobre o exemplo e sobre o amor aos filhos. Amém? Queridos, às vezes nós, como homens, nós temos um pouco, né, de dificuldade em olhar para essas áreas. É claro que aqui nós somos bem instruídos, aqui o Senhor tem nos ensinado, nos orientado, né, para que a gente possa ser bons pais, bons maridos, e a gente precisa colocar isso no nosso coração como prioridade. Amém? Então a Bíblia diz lá em Gênesis, versículo 2, versículo 18, e disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dentro do processo daquilo que Deus escolheu para nossas vidas, Ele escolheu nos dar uma auxiliadora. Amém? Então, o que é uma auxiliadora? Aquela pessoa que vai te ajudar, vai te socorrer, que vai estar do seu lado, que vai pegar junto com você, que vai te motivar naquilo que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, no seu crescimento, no seu avanço. Só que, muitas vezes, querido, nós estamos observando, né, dentro de um contexto, que as informações que Deus sonhou e idealizou, muitas vezes têm sido invertidas. Deus te deu uma auxiliadora, uma adjuntora, e não uma empregada. Isso, esse cara assim. Então eu vou chegar lá, né? Às vezes nós queremos fazer da nossa esposa uma empregada. E nós precisamos ter cuidado com isso. Eu sou homem da casa, eu sou sacerdote, então eu vou fazer tudo do meu jeito. Não, queridos, a nossa bússola é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar da esposa como um vaso mais frágil. A Bíblia diz que nós devemos guiar a nossa esposa e orientá-la em todas as coisas. Não entrar em uma condição onde ela esteja só para nos servir. Você precisa fazer almoço, você precisa lavar isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não. Deus nos chamou com a intenção de fazermos um relacionamento feliz e saudável. Então, se sua esposa não estiver saudável junto com você, ao seu lado, você vai ter um relacionamento feliz? Não. Então, precisamos entender isso. E, infelizmente, nós tratamos isso diariamente. Não estou falando de pessoas que estão lá fora, não. Estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. E nós que ouvimos a palavra todos os dias. Nós que caminhamos dentro da verdade todos os dias. Tem mulheres que nem querem que o marido volte do trabalho. Porque quando chega, é terror. Porque chega em casa, toma banho e fica lá de boa, só querendo as coisas. Precisamos ter o máximo de cuidado com isso. 1 Pedro 3,7 diz, maridos,
vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil. Tratai dignamente, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então eu quero trazer um pouco, à memória esse texto que Pedro fala: maridos, vivei a vida comum do lar. E o que é viver a vida comum no lar? É você fazer as coisas do lar. Quem tem dificuldade aqui em lavar um prato? Ninguém? Fala a verdade. Mentir é pecado. Quem tem dificuldade em lavar um banheiro? Aí, começou. Quem tem dificuldade, ou não sabe fazer um almoço? Então, queridos, quando a Bíblia diz assim que a gente precisa viver a vida comum do lar, a gente precisa ajudar a nossa esposa. Eu gosto de lavar prato, mas não gosto de lavar banheiro. Mas, se necessário, eu lavo. Então, a gente tem que ser exemplo. A gente precisa entender que nós precisamos ajudar a nossa esposa. Irmãos, eu sei que às vezes você vai falar assim: poxa, ajudar em casa, mas eu quero te dizer uma coisa, que o trabalho de casa é mais cansativo do que trabalhar fora. Eu conheço pessoas que dizem assim: olha, eu prefiro estar no trabalho do que ter uma folga em casa. Porque eu trabalho mais em casa do que no próprio trabalho. E às vezes você não para observar isso. Teve um ano retrasado, a minha esposa foi para Campina Grande. Foi ela e algumas irmãs da igreja, e eu fiquei em casa com 5 meninos. Não é tudo meu não, viu? Meu só é 2, meu filho está aqui, Daniel e Isabel. E fiquei com mais 3 sobrinhos. Meu amigo, na mesma hora que eu terminava de lavar o prato, já tinha uma penca de prato. E aí, na mesma hora que os meninos terminavam de almoçar, já queria lanche. Aí já tinha coisa para lavar, já tinha isso, já tinha aquilo, não parava não. Quando deu 9 horas, eu disse: olha, em nome de Jesus, vai todo mundo dormir agora. Aí deitaram na cama: não estou com sono não. Eu falei: não, mas vai dormir. Rapaz, quando terminou, que dormiram, que eu terminei de limpar a casa toda, que ajeitei, eu estava parecendo que tomei uma surra. Em um dia só. Agora imagine isso todo dia. E às vezes a gente não tem essa consciência. De chegar, às vezes: não, eu vou lavar aqui um prato hoje para você. Pega junto, querido. Sabe? Ou então: hoje eu vou lavar o banheiro. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Pega junto com a visão, com a demanda que tem em casa. Isso não vai deixar você perder a sua masculinidade, não. Isso vai agregar dentro do seu relacionamento, porque a sua esposa vai estar mais disponível para você. Olha aí. Quem planta, colhe. Aí agora você não planta nada, não faz nada. Chega lá, quer colher, vai colher o quê, irmão? Sono. Porque não plantou nada. E às vezes nós reclamamos da esposa. Ah, porque você está assim, porque você não isso, você não aquilo. Aí às vezes a mulher olha e diz assim: você me ajuda em quê? Você torna isso mais leve para mim estar mais disponível? Então temos que parar e pensar como nós estamos servindo a nossa primeira instituição, que é a família. Irmãos, é maravilhoso servir aqui na igreja. Discipulado, louvor, diaconato, isso, aquilo. Mas quando chega em casa, não quer fazer nada. Tem mulheres que dizem assim: eu prefiro que meu marido fique na igreja, porque quando chega em casa, não quer fazer nada. E às vezes nós queremos ter uma vida saudável, mas para isso acontecer, precisamos ser parceiros. Dar-lhe-ei uma auxiliadora.
A Bíblia não diz dar-lhe uma empregada. Está dizendo, te darei uma pessoa que vai te ajudar, que vai pregar junto com você, que vai fazer você crescer, que vai te ajudar. Mas vivei a vida como no lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, com a parte mais frágil. Irmãos, nós precisamos entender essa fragilidade da mulher. Não é que a mulher é frágil, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Mas existe um período que a mulher fica fragilizada por conta do ciclo, né, menstrual. E a mulher é o bicho mais forte que eu já vi. Viu? Sangra de 3 a 4 dias e está ali rompendo. E às vezes a gente não observa isso. Às vezes a gente só quer a parte boa da coisa. Mas na hora de pegar junto, de ajudar, de romper, não, isso aí eu não faço não. Então hoje, para um pouco, querido, para pensar até onde, né? Você tem sido uma bênção na vida da sua esposa, para ajudar, para motivar. Irmãos, eu tenho certeza que ela vai ficar feliz em ver você se movendo em algumas coisas dentro de casa. Eu não sabia cozinhar nada. Nada, irmão. E aí eu coloquei no meu coração em procurar aprender a fazer alguma coisa para poder ajudar. E a primeira coisa assim que eu me disponibilizei a fazer foi aprender a fazer um cuscuz. Rapaz, os primeiros foi cruel, viu? Mas a prática gera o quê? Perfeição. Então comecei com o cuscuz normal, né, sem nada. Depois cuscuz com banana. Depois cuscuz temperado. Já foi evoluindo. Então hoje, quando ela sai, em alguns momentos, né, que eu estou disponível, eu vou lá, já deixo o cuscuz pronto, já faço. Aí hoje ela diz assim, não, você faz melhor do que eu. Vai chegar uma hora que você começa a fazer as coisas e ela começa a te elogiar. Para quê? Para que você sempre esteja em evidência. Porque, não sei se vocês sabem, mas quem cozinha, às vezes fica enjoado do seu próprio tempero. Aí às vezes a mulher diz assim, pô, velho, quero comer fora. Não é porque ela quer comer fora especificamente, mas de tanto estar ali cozinhando, às vezes aquele tempero ali, aí quando você aprende, isso se torna o quê? Uma ajuda mútua. Porque um dia você faz, um dia ela faz. E aí as coisas vão caminhando dentro de um processo. Então se disponibiliza, querido, para fazer alguma coisa, para pegar junto dentro do processo. Hoje eu já cozinho arroz, macarrão, o cuscuz, já faço um café. O feijão ainda não quis aprender não, porque quando você se disponibiliza demais, a demanda aumenta. E aí fica, rapaz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, ó, por experiência própria, quanto mais você se disponibiliza, mais vão querer usar. Aí, no instante vai chegar a hora, vai dizer, não, quem vai fazer tudo agora é você. Eu digo, oxe, vigia. Aí já tem que, não, eu faço o arroz rapidinho ali. Aí você já começou a ajudar, começou a fazer alguma coisa. Que não pode a gente não fazer nada. Sabe, às vezes a esposa está cansada, tá isso, você não sabe fazer nada. Irmão, pelo menos aquele negócio rápido lá, né? Faz um arroz, frita uma carne, faz alguma coisa, já dá para comer. Já não passa fome. Já não fica naquela dependência da esposa ali o tempo todo. Sem contar que você vai estar surpreendendo ela a cada dia, todo momento. Amém? E quando essas coisas acontecem, né? Dentro de um relacionamento, quando tem uma irritabilidade, vocês não estão bem, não adianta orar não, varão. A Bíblia diz que quando isso acontece, as suas orações não serão respondidas. Aí tem muita gente que hoje, que é casado, caminha junto, avança, cresce, mas as coisas não rompem. Por quê? Por causa das orações sendo o quê? Interrompida. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso relacionamento está de boa. Mas na realidade não está. E são coisas simples de resolver.
Simples. Então eu quero te convidar hoje, né, a você começar a treinar. Porque Tiago diz, não sejais o quê? Ouvintes, mas praticante da palavra. Então hoje, quando terminar o almoço, diz, hoje quem vai lavar sou eu. Aí o pessoal em casa, os meninos vai dizer, oxe, vai chover. Porque a gente precisa ter mudança de atitude, metanoia. E mudar a nossa conduta. Não é só ouvir. Ou o culto foi uma bênção, não foi? Foi. E a prática? Tem que praticar, tem que colocar isso em exercício. E você vai ver que todos os dias você vai tomar gosto pelaquilo ali. Porque você vai começar a ver o quê? Os frutos. Então, dependendo aí, né, não sei como é a sua forma, mas começa pelo café à noite, que é menos prato, menos gordura, só é xícara. Já estou dando a ideia toda, irmão, já passei por tudo isso aí. Aí à noite é o café, que é só café com leite, pão, cuscuz, uma batata, os pratos não tem aquela gordura toda da comida. Aí vai mais fácil, ó. Não, hoje eu começo, aí vai lá, ajuda. Depois vai pegando o almoço, aquelas panelas, eita Jesus. E aí você vai crescendo em graça, porque a prática gera a perfeição. E você vai começar a ver que sua esposa vai ver. E às vezes no início a gente não faz com tanta perfeição, porque não tem a prática. Mas quanto mais você começar a fazer, você vai começar a perceber que ela vai começar a reconhecer isso. E quando você começar a fazer, querido, sabe o que é que ela vai começar a fazer? A falar. Quando chega alguém na sua casa, pô, papai, fulano agora está lavando os pratos, está me ajudando, está isso, está aquilo. Porque era uma coisa que você não fazia. Talvez 1, 2, 3, 4 anos de casado, nunca fez nada nisso, nunca se atentou para isso. Então está na hora de hoje você começar a quebrar essas práticas. Ajudar, que ele pega junto dentro de um processo, vai ser um tempo poderoso. Você vai ver que tudo muda dentro de casa. Sabe, quando você tira a concepção de uma pessoa que você só quer tirar e você começa a dar também, existe uma honra nisso. Porque você não só honra a sua esposa, você honra a sua casa, você honra seus filhos, você está ali como exemplo. Por exemplo, você não vai poder, irmãos, em hipótese nenhuma, cobrar alguma coisa de seus filhos se você não faz. Às vezes a gente diz assim, fulano vai lavar os pratos, mas você nunca lavou. Como é que seu filho vai olhar e vai dizer, poxa, eu vou lavar porque meu pai lava? Jesus, antes de ele mandar alguém fazer qualquer coisa, primeiro ele fez. Então você não pode querer que as pessoas imitem o que você faz, aquilo que você não faz. Então não cobre o que você não faz, só cobre o que você faz. Amém? Vocês estão assim, estáticos, parados. Deus é bom. Quantos têm filhos aqui? Irmãos, hoje, como sacerdotes, nós precisamos ter o maior cuidado com essa geração. E quem vai ensinar os nossos filhos não é o mundo, somos nós. O que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão terceirizando o serviço. Querem pegar os filhos e mandar para a escola. E o professor que tem que ensinar. Não, quem ensina é os pais. Ou então pega a criança, coloca no DI e diz, não, a tia do DI vai ensinar. Não, procedimento errado. Quem ensina e quem instrui os filhos são os pais. Não é departamento infantil. Não é escola. Porque se você não fizer isso, o mundo vai ensinar. E nós precisamos acordar uma geração que está se levantando
aonde muitas vezes nós temos brincado até, né? Uma geração Nutella, uma geração que não sabe fazer nada, mas a culpa disso é de quem? Nossa, dos sacerdotes. Quando você pega um celular e dá para seu filho e diz, tome aqui, você está deixando que o celular, ou aquilo que ele assiste, ou aquilo que ele faz, comece a mentorear a vida dessa criança. Muitas vezes, ou na maioria do tempo, as nossas crianças têm sido mentoreadas por um celular do que por um contato físico. De você parar e conversar, chamar atenção, chamar para perto, brincar, fazer qualquer coisa, sorrir, falar uma coisa engraçada, uma piada, uma besteira. Irmãos, as crianças hoje precisam disso, de relacionamento. Às vezes em casa eu tiro o tempo, né, e a gente brinca para falar besteira, para dar risada. Aí às vezes eu digo assim, Isabel, tá sabendo? Ela, não. Se você não está sabendo, porque não é para você saber. São coisas bestas, querido, que às vezes a gente diz assim, não tem sentido nenhum. Mas você está ali interagindo com seu filho, com sua filha, você está trazendo para perto, você está vendo a dificuldade deles. E nós não podemos mais terceirizar isso. Porque isso está gerando um rombo nas emoções, no corpo e na saúde de nossos filhos. Porque eles estão sentindo falta, dependência de contato. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não pega junto com isso, o primeiro que chegar vai levar os seus filhos. Tenho visto crianças dentro da igreja, que quando você chega, fala, abraça, eles se achegam perto de você. Mas quando você olha o reflexo do pai, nem encostam. Então está na hora de nós acordarmos. Deus nos chamou para ser mentores dos nossos filhos. Salmo 127, versículo 3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre e do seu galardão. Então o Senhor te deu uma herança chamada filho. Então a herança ela é uma prioridade, é uma porção que o Senhor entregou a nós. E nós não podemos tratar os nossos filhos de qualquer jeito, de qualquer forma, independente da idade. Talvez você pare e diga assim, meu filho já cresceu, já está. Não, mas ele precisa ainda de você. Você precisa acreditar nele, você precisa investir nele. E o galardão é o salário, é a recompensa. O Senhor tem te recompensado para cuidar deles. E você precisa fazer isso com dignidade. Não olhar isso de qualquer forma. É só um menino, é só um filho. Não. Você precisa entender que Deus te chamou com esse propósito. Que Deus te ungiu para isso. O nosso papel como pais é amar os nossos filhos. Até onde você ama o seu filho ou a sua filha? Você está disposto a ter esse tempo com eles? Você está disposto a pegar junto, a se importar? Não importa a situação, ou a circunstância, ou o momento em que seu filho chegou, você precisa amar. Sabe, talvez o filho veio, não foi programado, não foi projetado, ou veio de uma forma que talvez você não gostaria, mas é seu filho, é a sua herança e você precisa amá-lo. Você precisa cuidar, você precisa investir, você precisa pegar junto, sabe, como sacerdote, como homem do Senhor, você precisa pegar
rente com aquilo que Deus te deu para você cuidar. Amém? O papel dos pais é ensinar o certo e o errado. Ontem eu estava em um casamento, eu não sou muito de falar não, querido, mas qualquer coisa que passe no meu radar aqui eu consigo perceber. Eu observo demais. E eu percebi que tinha uma criança lá, que tudo que ela fazia, ela dizia à mãe o que iria fazer e como fazer. Nós precisamos impor limites nos nossos filhos, do que é certo, do que é errado, do sim e do não. Porque muitas crianças hoje estão da forma que está, porque não teve limites. Porque não foi ensinado o que é certo, o que é errado, o que é não e o que é sim. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. E nós precisamos ensinar. Quem é que vai ensinar? Se não os pais. Os pais precisam instruir. Eu sei que nós queremos o melhor para os nossos filhos. Eu sei que queremos dar o melhor para eles. Mas o não é necessário. Porque às vezes a vida vai dizer não para a gente. E a gente tem que saber lidar com isso. Quando você não ensina e não instrui o seu filho no caminho correto, você gera deficiências nele. E hoje o que está acontecendo é isso. Um bocado de criança que não consegue romper com nada e ficam debilitadas. Às vezes as crianças estão na igreja e estão lá com o celular. E aí eu observo, olho, mas às vezes o celular delas descarregam. Você precisa ver a agonia. Se descarregou, você vai fazer o quê? Mas às vezes os pais ficam tentando contornar as coisas. Não, irmão, não tem que contornar nada. Tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade. Descarregou, acabou e pronto. Antigamente era assim. Sim, não, não, sim. Alguém aqui sofreu danos? Alguém aqui está doente por causa disso? Às vezes é necessário. A Bíblia diz o que? Que nós não devemos esconder a vara dos nossos filhos. Ensinar o que é certo e o que é errado é necessário. Não se convive com aquilo que vai danificar o caráter. Às vezes a gente está querendo trazer para perto algo para que os nossos filhos estejam bem ali no presente, mas que no futuro isso vai danificar. Porque se você faz todas as vontades do seu filho lá na frente, ele vai se tornar o quê? Uma criança dependente de você. Não vai conseguir se reerguer. A mesma coisa, às vezes, as crianças hoje não tem mais aquela pegada de correr, brincar, aquele negócio fura-pé, arraia, ficar ali no sol quente, chegar em casa preto. Não tem mais. Ficar ali brincando com areia, aqueles carrinhos de lata, quem lembra? O pneu com 2 cabos de vassoura. Não sabe nem o que é isso, irmão. Mas isso gerava o quê? Energia. Você gastava ali energia, estava ali com outro, o menino vinha, desviava, batia. Hoje não, a cara dos meninos está enfiada no celular. Então nós precisamos fazer alguma coisa para que os nossos filhos acordem. Então precisamos mostrar o outro lado da vida. Nem bola hoje, às vezes os meninos não querem jogar. Não, quero um celular. E ainda diz o que quer, a marca que quer, o giga que quer, processador que quer. Aí quando você baixa lá tudo lá, o negócio dá uns 5 mil reais.
Aí o menino tem um celular mais caro que o seu. É brincadeira? E se não der, se você não tiver cuidado, ele ainda vai querer bater em você. É uma realidade, querido. Estou falando sério aqui, é realidade. Pega um celular, Pebinha, Tabajara, e dê para o menino, ele vai dizer, não, aqui não tem isso, não, já sabe até o que tem. Aí você pega, dá o celular, o que é que ele vai fazer? Cadê a maçã? É, irmão, é assim, hoje está assim. Ele faz piques. Estou falando sério para vocês. Tinha os dois lá na rua onde eu moro. E a irmã dele veio conversar comigo. Os meninos estavam fraudando Pix. Aí se você não tiver cuidado, o que é que vai acontecer amanhã? Quem vai ser esses meninos? É isso que eu estou falando. É você trazer a realidade. É você entender que você é o pai, você deve ensinar o que é certo e o que é errado. O papel é seu. Irmão, não precisa você terceirizar isso com ninguém, não. A responsabilidade é sua. Você é o sacerdote do lar. Sabe, se você não impor limites, quem é que vai impor? Aí, às vezes, pega o menino, né, leva no mercado, e o menino quer jogar tudo dentro do carrinho. Você tem que mostrar para ele que nem tudo vai poder levar. Talvez você até tenha condição. Mas se você não começar a impor limite agora, ele nunca vai saber o que é certo, o que é errado, o que é o sim e o que é o não. E todas as vezes que ele sair, ele vai querer a mesma coisa. Porque você está disciplinando ele a isso. Agora, quando você diz assim, olha, você vai, mas você não vai pegar nada. Está me ouvindo? Quando chega lá, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pega aquela pipoca que ele mais gosta e bota no... Eu te falei o quê? É assim que age. É claro que você não vai privar o seu filho de tudo. Eu estou falando que você deve ensinar para ele. E dar o melhor. Não porque ele está pedindo ou porque ele quer naquela hora. Talvez você nem compre naquela hora, mas depois você vai lá, compra, bota no armário. E diz, no armário tem. Para ele entender que não é necessário. Amém? Uma coisa, né, que eu quero focar hoje, já estou encerrando, tenho alguns minutos aqui, e é a questão do sentar, querido, à mesa. O sentar à mesa é um período de comunhão. Mateus 26, 20 diz, chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comia, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um entre vós vai me trair. Mas essa parte do traidor a gente deixa quieto, vamos pegar a parte da mesa. Amém? Jesus chama a sua igreja e diz, olha, nós precisamos sentar à mesa e comer. Então, o que está acontecendo hoje? Às vezes a gente não está tendo mais esse tempo de sentar na mesa. E quando senta, é um com o celular de um lado, um do outro, um do outro, um do outro. Precisamos trazer essa essência do sentar à mesa. E ali na mesa você compartilha coisas do coração. Ali na mesa você revela coisas. Ali na mesa você conhece os seus filhos. Na hora do almoço, como foi a aula hoje? Aprendeu o que hoje? Fez o que hoje? É aquele momento ali de interação, integração na hora do café. E aí fez o que hoje? Aconteceu o quê? E reparem uma coisa, que hoje, quando você faz essa pergunta, muitos são resistentes a falar. Por quê? Porque não tem uma prática de diálogo. Mas tem uma prática de estar conectado, não de diálogo.
E aí quando você está conectado, mas não tem diálogo, não tem comunhão. Se não tem comunhão, você afasta os filhos dos pais. E aí, meu querido, é onde o diabo entra. Por conta dessas situações. Então precisamos voltar a algumas práticas. E assim, como sacerdote, nós que precisamos começar. Às vezes nós somos o primeiro a ir para a mesa com o celular. Então na hora da mesa, não leve o celular. Porque os seus filhos vão começar a perceber que vocês não estão mais levando o celular para a mesa. Depois que você mostra, você cobra. Às vezes queremos cobrar primeiro. Não. Primeiro você ensina. Primeiro você mostra. Passou um dia, 2, 3, 4, não sei a necessidade. Mas aí você chama e diz, perceberam que agora quando eu sento na mesa eu não trago mais o celular? Então a partir de hoje é assim. Irmão, se está debaixo do seu teto, a regra é sua. Então a partir de hoje a gente senta e conversa. Depois a gente vai ter esse tempo aí de redes sociais. Mas a princípio a gente vai voltar a se relacionar. E você perguntar como é que foi o dia, se está bem, se está mal, se está acontecendo alguma coisa. Às vezes os filhos saem, volta, entra e sai e você nem percebe. Daniel está aí, ele joga a bola e às vezes ele vai para o treino, né? Só em ele abrir o portão, querido, eu já sei como foi. Só em ele subir a escada, eu já sei. Quando ele entra, ele diz, fergou hoje, né? Porque a pegada que ele entra é diferente. A forma que ele entra é diferente. E às vezes a gente nem percebe isso. Os filhos entram, saem, voltam, a esposa entra, sai, você nem pergunta nada. Está nem aí. Então tenha essa percepção em ver o que é que está acontecendo. Você, né, como um sacerdote. Irmão, muita coisa para falar aqui, o tempo já... Então sejam exemplo, né? Provérbio 22:6 diz, ensina a criança no caminho. É você ensinar mostrando o exemplo. Por exemplo, você não pode cobrar para seu filho ler a Bíblia se ele nunca viu você ler. Como é que você vai cobrar uma coisa que o menino nunca viu você fazer? Você não vai cobrar para seus filhos orar se você nunca orou para eles ouvirem. A minha filha, hoje ela tem 12 anos, mas quando ela tinha 2 anos, ela sempre via a gente orar. E todas as vezes que a gente ia para o lugar de oração, ela se ajoelhava e ficava lá orando. Só levantava quando a gente levantava. Com 2 anos, ela já orava em línguas. Porque ela via a gente fazer. Ela via. Hoje, com 12 anos, ela tem essa vida de entrega e intensidade. Ela acorda às 5:30 da manhã para ler a Bíblia e orar, antes de ir para a escola. Todos os dias. Porque gerou o quê? Prática. Hábito. Ela viu o exemplo e seguiu. Então você não pode cobrar algo que você não faz. Amém? Amém. Vou dar uma corrida aqui, meu tempo já acabou. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Sabe, tira um tempo para sair no cinema, brincar, falar alguma coisa. E isso vai agregar. Porque muitas vezes os filhos se afastam. Porque às vezes ele quer trazer alguma coisa, quer brincar, quer fazer você. Não, agora eu não posso. Agora não. Agora isso, agora aquilo. Não, você tem que ter um tempo para estar conectado, um tempo de qualidade. Sabe, não estou dizendo que é para todo dia você sair, gastar. Não. Mas às vezes até um sorvete que você vai na rua, ali andando, vamos ali tomar um sorvete.
É esse tempo de qualidade, de pegar ali os meninos, sair, brincar, falar alguma coisa. Projete seu filho com propósito. Sabe, invista no seu filho. Irmãos, às vezes nós estamos na igreja servindo ao Senhor, e isso é espetacular. E nós investimos em projetos de pessoas, né, dando oferta, acreditando, dando palavra, mas muitas vezes nós não investimos nos nossos filhos que estão do nosso lado. Amém? Quantas vezes você perguntou ao seu filho qual é o seu projeto? O que é que você quer fazer? Eu vou ser o maior investidor dele. Sabe, é maravilhoso você investir na vida de um ministro, fazer isso, fazer aquilo. Mas invista também, querido, na vida dos seus filhos. Acredite, sabe, dê sempre uma oferta. Sempre. Ensine ele a fazer alguma coisa e quando ele terminar de fazer, estou te honrando aqui, não estou te pagando, eu estou te honrando. A proposta muda, de honra e pagamento. Porque ele vai começar a entender que você acredita nele. Você acredita. E nos momentos mais difíceis, estejam perto, junto, avance. Daniel estava jogando em um time, e aí passou um período lá, do nada dispensaram. Aí eu fui lá, busquei, trouxe para perto, falei para ele, a gente já chorou, cara, tudo que tinha que chorar. Agora você vai tomar banho, vai para academia, porque Deus vai abrir outra porta. Amém? Aí foi para outro time. Aí chegou lá, ficou um tempo, depois mandaram embora. Já sabe o que tem que fazer, né? Chega em casa, toma banho, vai para academia. Deus vai abrir outra porta. Independente da circunstância, esteja rente, pegue junto, avance. Porque, querido, às vezes é fácil você dar uma palavra a um irmão da igreja. Mas às vezes quem está tão perto precisa mais de você do que quem está tão longe. E às vezes você não percebe. Você passa desapercebido. Então, hoje eu quero te convidar a olhar para o seu lar com um olhar mais criterioso. Né? De amar sua esposa. Pega a dica. Aprende a fazer lá um cuscuz, algo para ajudar. Lava um prato, lava um banheiro. Pega junto. Sabe, surpreende. Se não tem tempo para fazer isso, antes de chegar em casa, passe em algum lugar, compra hoje, não precisa, não faça café hoje não. Ela vai dizer, pronto, é jejum. Não, vai lá, bota alguma coisa, diz assim, ó, estou te surpreendendo, estou aliviando o seu serviço, estou aqui. Dê um horário, você está vendo que ela ainda falta algumas coisas para fazer, ou vai descansar, que eu vou fazer. Isso é investir, querido. Amém? Meu horário já deu. Eu quero ser fiel ao horário. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu vou orar, eu vou passar a palavra para o... Pai, nós queremos te render graças porque o Senhor é bom. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado instruções valiosas. Deus, eu declaro homens ungidos, Pai. Homens, Deus, com talentos que ele nem sabe que tem. Deus, eu declaro que a partir de hoje eles vão pegar junto com as suas esposas. Eu declaro, Deus, que eles vão ter o olhar criterioso, Deus, para aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos seus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor está levantando famílias fortes. Eu declaro que o Senhor está levantando uma nova geração e nós fazemos parte, Deus, disso. Amém? Amém. E nessa manhã, né, você que ouviu essa palavra, e você ainda não tem uma aliança com Cristo. Tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quer reconhecer Jesus? Venha, meu querido.
Querido, parabéns, viu? Você agora está